Em março, o Bitcoin saiu dos 65 mil dólares, chegou bem perto dos 76 mil dólares e fechou em 68 mil dólares. Parece uma bagunça, mas para quem entende ciclo, foi um mês cheio, repleto de informações. E hoje eu vou te mostrar o que realmente aconteceu, o que o gráfico aponta para abril e como você pode usar essas informações na sua estratégia. Então, fica comigo até o final, porque você vai entender por que o Bitcoin saiu lá dos seus 65 mil dólares e quase foi em 76 mil, o papel da guerra do Oriente Médio, do Fed e da liquidez global e, por fim, os 3 cenários reais para o mês de abril e o suporte mais crítico do momento. Bom, março foi um mês de 2 fases. Na primeira metade, um susto. Na segunda metade, uma recuperação que surpreendeu. Vamos agora comentar a primeira fase, o susto do início. No mês de março, o Bitcoin abria ali por volta de 65, 67 mil dólares. Mas ainda carregava aquele peso de um fevereiro bem fraco. Tivemos a tensão entre Irã e Estados Unidos, que escalou. O petróleo subiu, o dólar ficou mais forte, o risco saiu do mercado. Bitcoin caiu junto e comportou na primeira metade de março como um ativo de risco e não como ouro digital. Já na segunda fase de março, a gente teve uma incrível recuperação. O presidente Trump sinalizou negociações com o Irã. O mercado sentiu uma desescalada do conflito. Os dados de emprego dos Estados Unidos vieram um pouco mais fracos, e aquela esperança de um possível corte na taxa de juros americana acendeu o risco novamente. Foi aí que o Bitcoin subiu forte, testou a resistência de 74, 75 mil e agulhou lá nos 76 mil dólares. Acabou que mês de março fechou com o preço do Bitcoin por volta dos 68 mil dólares. Uma alta líquida por volta dos 4%, sem euforia. Foi uma recuperação real. Ou seja, na minha visão, em março, o que pegou não foi o gráfico, foi o cenário. Macro mandou no preço do Bitcoin. Quem definiu o preço de fato foi a geopolítica. E isso tem implicações diretas em como a gente lê o mês de abril. O Bitcoin se comportou como um ativo de risco e isso exige que você ajuste a leitura de cenário. A narrativa de ouro digital parece ter morrido em março, porque o Bitcoin de fato se comportou como um ativo de risco. E isso exige que a gente faça um ajuste na leitura de cenário. Vamos ver o que aconteceu com as decisões do Fed e o impacto da liquidez global no Bitcoin. O Fed manteve a taxa de juros no intervalo entre 3,5% a 3,75% em março. O mercado ainda projeta um corte de taxa de juros pelo Banco Central Americano esse ano ainda. Porém, a inflação ainda não caiu como o esperado. A liquidez global aumentou em torno de 6% no mês de março, mas o que apertou foi o conflito, que fez o apetite por risco dos investidores evaporar. Em relação a um possível corte de taxa de juros agora na reunião do Fed de abril, o mercado já projeta com quase 100% de certeza que não haverá nenhum corte na taxa de juros, ou seja, o intervalo entre 3,5% a 3,75% da taxa básica de juro americana irá provavelmente se manter. A reunião acontece agora no dia 9 de abril. A manutenção de juros nessa faixa faz com que o capital global permaneça investido em dólar ou em treasuries americanos. Não há ainda uma atratividade para o capital
global migrar para o Bitcoin. E esse ponto, para quem entende de ciclos, é um prato cheio de oportunidades. Bom, e o que a gente pode fazer com todas essas informações? Quais são os possíveis cenários e tomadas de ação do investidor nesse momento? Agora, ao meu ver, o número mais importante que a gente precisa ter na cabeça é a região dos 67 mil dólares, que se tornou um suporte crítico. Enquanto o Bitcoin se segurar acima dessa região, temos um viés levemente positivo a neutro. Mas se essa região for perdida, muda tudo. Agora então vamos ver os 3 cenários mais prováveis para o mês de abril. Cenário base número 1. Eu vou dar uma porcentagem de 40% para esse cenário, que é o seguinte: o Bitcoin no mês de abril pode ficar preso, travado numa consolidação, numa lateralização entre os 67 mil dólares e os 75 mil dólares. Isso implica o Bitcoin ir lá, provavelmente testar o suporte em 67 mil dólares, respirar e voltar com tudo para a região dos 74, 75 mil dólares. E para mim, a estratégia aqui, para quem está posicionado, segura. Para quem está fora, espera o Bitcoin testar o suporte. Agora vamos imaginar um cenário número 2, um cenário base que eu também acredito que tem uma porcentagem de 40%. Esse cenário seria o seguinte: o conflito entre os Estados Unidos e o Irã esfria, congela de vez. O dólar enfraquece, a liquidez melhora e a gente pode ver o rompimento do Bitcoin da região dos 75 mil dólares e no cenário positivo alcançar ali os 78 mil dólares ainda em abril. E para mim a estratégia nesse cenário seria uma entrada parcial no suporte de 67 mil dólares, e se a gente vir um rompimento com volume da região dos 75 mil dólares, aí a gente entra completamente. E qual é o cenário número 3? Para mim, o cenário número 3 é um cenário mais pessimista. Então, como eu sou uma pessoa muito positiva, eu acredito demais no ativo Bitcoin, principalmente no longo prazo. Porém, no curto prazo, a gente sabe que o preço oscila. Esse cenário pessimista seria uma escalada do conflito no Oriente Médio. E eu dou para ele 20% de probabilidade de acontecer. A escalada desse conflito vai gerar inflação. Por quê? Porque a gente está vendo o preço do petróleo encarecer. Logo, os dados de inflação podem piorar e muito. E nesse cenário o dólar fica mais forte e o Bitcoin tende a romper para baixo aquele suporte dos 67 mil dólares. Pode alcançar ali os 60, 62 mil dólares. E nesse cenário a minha estratégia seria não forçar uma entrada. Se você já tiver posicionado, toma cuidado com a região de stop entre 65 e 66 mil dólares e coloque stop para não ser liquidado. Qual que é o momento do ciclo que a gente está vivendo? Para mim, estamos numa fase pós-halving. O halving foi lá em 2024, no meio do ciclo. Numa fase intermediária, que se o ciclo leva entre 12 e 18 meses, estaríamos bem aí próximo ao meio do ciclo. É exatamente nessa fase que o mercado testa a nossa paciência. Os ETFs vieram e mudaram a magnitude desse ciclo, porém, a lógica do ciclo permanece. E quem entende onde está no mapa não entra em pânico em meio à volatilidade do preço do Bitcoin. Sabe qual é a diferença entre quem entende tudo que eu falo e pratica tudo isso que eu mostrei aqui hoje de forma consistente e de quem não faz e não pratica? Geralmente é uma coisa só. É que quem não entende e não pratica não tem um método claro para tomar decisão. E não tem ninguém ali perto para calibrar a tomada de decisão.
Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para quem precisa de um direcionamento nesse mercado. E lembre, a agonia passa quando você escolhe a sua paz ao invés da adrenalina do jogo no escuro. Um beijo para você e até o próximo vídeo.